A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mais um dia na Palavra de Deus, meditando. E olha só, início desse mês nós estamos no tema mensal sobre a recriação ou recomeço. Recomeço pós-dilúvio. Estamos lendo do capítulo 5 de Gênesis ao 11 e nós estamos meditando naquilo que Deus fez como base, como preparação para que até hoje, naquilo que nós atravessamos e vivemos, é consequência de Deus ter dado novos recomeços, Deus ter trazido para a humanidade novos recomeços. E interessante que em nossa época, em nosso tempo, o recomeço é uma pessoa, e você já sabe quem eu vou falar, Jesus Cristo. Ele é o recomeço. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis no capítulo 6, versículo 7. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependi de ter os feito. E uma realidade é que o versículo 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé estava na posição perfeita naquele momento. Foi encontrado numa posição perfeita, achar graça aos olhos de Deus. E muitas vezes nós pensamos que esse termo aqui no original tem a ver com graça de sentir graça, sentir alegria. Não, de ser engraçado, não. Uma realidade que esse termo, essa palavra, achou graça diante de Deus, achou predisposição. Deus olha para Noé e acha em Noé predisposição. Predisposição em servir, predisposição em obedecer, predisposição em ser aquilo que Deus quer que ele seja em meio à geração que ele vivia. E nós vemos que atravessa os milênios e vem Jesus. Mateus 3,17 registra isso. Jesus está sendo batizado e o Senhor diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Uma voz veio do céu no batismo de Jesus e disse: meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho graça, em que na realidade vejo que olho para a terra e vejo o meu filho na posição que precisa estar. A realidade para nós é que Deus, assim como em Noé, achou graça, em Jesus ele tem prazer, precisa achar em nós, em nossa vida, a realidade de um posicionamento que lhe agrada. Esse é o nosso desafio. Viver Jesus é viver a salvação graciosa que veio dele para a nossa vida, mas é viver também em graça. Isso quer dizer viver alegrando o coração de Deus, que o coração de Deus venha se alegrar. Talvez você olhe para a sua vida e a circunstância que esteja passando e diz: apesar de mim, Deus até me usa. Isso é bom e é um entendimento. Deus usa apesar da minha vida. Eu não o agrado tanto como deveria. Mas talvez você esteja numa posição, esteja vendo: olha, eu sou totalmente desagradável a Deus. Talvez nem sendo tanto assim, mas você se sente assim. E a pessoa, ao se sentir assim e assumir isso, mas não tomar um posicionamento maior, não ser elevado a um entendimento melhor disto, a pessoa fica estagnada, parada e se autodenegrindo. E um Deus gracioso que te enche de graça e olha para você e vê ao seu filho em que ele se alegra e se compraz, em ver como ele olhou a Noé e disse: esse eu tenho nele prazer, esse eu tenho nele graça, esse eu tenho nele predisposição em fazer a minha vontade. Quando a gente se desvaloriza, quando a gente vive
sabe, sempre se denegrindo, se colocando muito abaixo da graça maravilhosa do Senhor sobre a nossa vida, nós nos limitamos. Devemos reconhecer, porém devemos subir também de entendimento e dizer: essa graça me alcançou, então eu tenho graça diante do meu Deus, apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros. Isso não quer dizer que você esteja passando pano ou cobrindo os erros, não. É a graça maravilhosa do Senhor em sua vida, em que te faz desejoso e sequioso de obedecer mais, de largar as coisas que ficam para trás, que são agravos contra Deus na sua vida, o pecado, deixando o mal para trás, sempre vencendo e fazendo a manutenção da sua vida cristã debaixo desta graça maravilhosa, desse favor de Deus, vivendo a predisposição como Noé, nessa segunda chance, no recomeço. Noé, ele faz por onde? Ele atravessa dezenas de anos construindo a arca, anunciando o que Deus faria, pregando salvação, mas ninguém aceitou. Só ele, sua família e os animais, porque não era questão dos animais aceitarem, era uma ordem de Deus. E o propósito se cumpriu, porque achou alguém com graça, alguém com predisposição em obedecer e fazer a vontade do Senhor, assim como nós precisamos ser achados em meio a uma geração corrompida, a estarmos cumprindo o nosso papel. Viva, cheio da graça de Deus, mas se aproprie disso, se encha disto, se encha desta graça e transborde, viva, faça, vença, vai em frente, porque novos recomeços o Senhor já nos concedeu através de seu Filho Jesus. Que Deus abençoe o seu coração nessa meditação, compartilhe com alguém, abençoe outras vidas e também venha nos visitar ou estar conosco num dos nossos cultos. Sempre estamos aqui, quarta-feira, 19h30 e aos domingos, às 18h30, celebrando a Deus. Deus te abençoe.